6. Dumuzi. Embora parecia que minha vida era cor-de-rosa e que eu estava totalmente satisfeita, as coisas começaram a ver-se funestas para mim. Para poder reclamar meu lugar legítimo na família de Anu, tinha que me casar com alguém cuja linhagem genética me desse poder. Eu tinha crescido competindo com meu irmão, o Tu, e com os outros jovens varões. Via-me como alguém igual a eles. A ideia de me casar e ser dominada por alguém com essa dotação genética não me atraía muito. Na cultura pleiadense, a energia feminina é respeitada. A lei permite às mulheres direitos iguais, assim como a oportunidade de expressar seus talentos inatos. Não obstante, a maioria das mulheres dependiam de um bom matrimônio para definir seu posto no mundo. Poderia-se dizer que a mulher pleiadense era considerada igual ao homem, mas sob condições, e os limites destas eram fixados pela natureza individual de cada mulher. Meu irmão Tu e óbvio meus pais me pressionavam para que formasse um matrimônio poderoso, o que daria muito mais força a nosso ramo da família. O Tu brincava comigo, me perguntando se queria terminar como Ninhursag. Tinha visto a vida de minha tia-avó como a de solteirona, e isso eu não gostava muito. Seguras no meio do poder que lhes garantia o matrimônio, as mulheres de minha família tranquilamente tomavam seus postos ao lado de seus maridos. Tranquilamente é uma palavra que não me chamava muito a atenção. Eu desejava o poder para mim, não queria que ninguém me controlasse. Não obstante, com toda essa pressão para que me casasse, comecei a procurar e a pensar qual dos candidatos disponíveis me parecia interessante. Enlil tinha tido êxito em engendrar um filho com Ninhursag, o que constituiu outra derrota para Enki, que só tinha tido filhas com ela. O nome do moço era Ninurta, e foi educado comigo e com o Tu em Nibiru. Eu passei muito tempo com ele quando fomos meninos e sempre estávamos competindo e frequentemente brigando. Sua mãe Ninhursag simplesmente o adorava de um modo repugnante, era tão mal criado. Ninurta poderia ser geneticamente apto, mas nem sequer valia a pena mencioná-lo. Enki teve vários filhos varões, mas o único que estava disponível era o menor, Dumuzi. Ah, sim, Dumuzi. Como era o filho menor de Enki, Dumuzi tinha o posto mais baixo. Atribuíram-lhe o escritório de pastor real. Quem inventaria esse título? Estava encarregado de todos os animais domésticos na terra. Já sei, todos temos que comer e os rebanhos são muito importantes para a sobrevivência dos Zulus. Ouvi todos esses argumentos de meu irmão Tu e de meus pais. Mas, alguma vez, lhes regozijastes com o aroma das ovelhas ao final do dia? Meus pais estavam a favor da união. Acredito que não viam a hora de eu estar casada e sem problemas. Consolei-me com a ideia de ser membro da família de Enki. Frequentemente o podia convencer de que fizéssemos algo agradável juntos, e tinha em mente me converter em rainha do Egito. Vi-me mesma flutuando em uma barcaça dourada sobre o Nilo, reclinada sobre uma era de flores, e as multidões me aclamando. Com os meses em minha posse e um matrimônio poderoso, minhas ambições em planejamento começaram a tomar forma. Assim que me casei com o Dumuzi, o matrimônio era bom. O matrimônio Dumuzi não era muito brilhante e certamente não era casal para mim. Acredito que seus irmãos o tinham tratado muito mal, especialmente Marduk, o maior. Dumuzi era frívolo e egoísta. Passava o tempo olhando-se em um espelho esperando que o atendessem. Sua mãe vivia para ele, concedia-lhe todos os seus desejos. Eu comecei a evitá-lo tudo o que podia. Estava tão aborrecida que assumi tarefas extras nos templos do amor, como se conhecia meus templos. Inventava toda classe de desculpas e em minha nave voava de templo em templo, inaugurando toda classe de novas cerimônias. Comportava-me exatamente como um executivo moderno que parte em viagens de negócio só para afastar-se de sua mulher. Desenhei uma quantidade de rituais novos que tinham como centro do Muzia, com o fim de pacificá-lo a ele e a nossas famílias. Os rituais continham todo este assunto a respeito de nosso matrimônio e a arte de fazer o amor, a respeito da esposa tímida e seu maravilhoso marido.
Esta primeira telenovela deu aos Lulus arquétipos sobre os quais moldar suas próprias vidas. Os rituais se desenharam para estimulá-los a produzir filhos dentro de um ambiente feliz. Para mim, era um escapamento à fantasia. Eu inventei minha vida em um ritual como eu queria que fora, mas não era. Possivelmente foi minha falta de entusiasmo pelo do museu que nos deixou sem um filho. Para assegurar nossos direitos ao poder, tinha que haver um filho que herdasse esse poder. Essa era a lei. Mas, qualquer que fora a razão, nós não tínhamos herdeiro. Então, me ocorreu o seguinte: se outros tinham tido filhos com suas irmãs, por que não do Muzi? Anu e Antu tinham engendrado a Enlil, que a sua vez engendrou a esse mal-criado Ninurta com Ninursag. Eu estava inspirada. Foi fácil convencer a do Muzi para seduzir a sua irmã. Falei-lhe com entusiasmo sobre a magnífica linhagem genética de sua família, e sua necessidade narcisista de reproduzir-se. Encarregou-se do resto. A irmã de Dumuzi se chamava Gestinana, e era pavorosamente inocente, nada ambiciosa como eu. Fiz que meus serventes preparassem um piquenique detalhado, completo com vinhos de ervas para estimular a libido. Eles tinham que encontrar-se em uma colina que dava aos rebanhos que estavam fazendo o que os animais fazem na primavera. Eu tinha pensado em tudo e, como Gestinana era tão ingênua, não tinha a menor ideia de que a estávamos enganando. Depois de 2 goles de vinho, Dumuzi chegou a parte sobre ter um filho juntos e até aí chegou a amenidade. Gestinana protestou, ela queria permanecer pura, para seu marido, quem quer que fosse. Dumuzi tratou de persuadi-la, mas ela se negou abertamente. Dumuzi perdeu o controle e a violou. Suponho que as ervas que pus no vinho tiveram a culpa. São muito eficazes nos homens. Estupro era algo que não podia ficar sem castigo. Nem sequer Enlil pôde esquivar o castigo por este delito. Dumuzi e eu tínhamos dado agora a seu irmão maior, Marduk, uma muito boa razão para desfazer-se de seu irmão. Marduk tinha estado trabalhando sistematicamente na maneira de ficar com o Egito. Marduk não me quer e não queria arriscar-se com minhas ambições ou as dinastias que eu esperava estabelecer. Dumuzi correu para mim e para sua mãe, atormentado de pesadelos e presságios sobre sua morte. Animamo-lo aqui, fugisse e fizemos acertos para nos encontrar em segredo e lhe levar comida e água. Assim ele poderia esconder-se até que se acalmassem as coisas e eu poderia falar com Anu para pedir clemência. Mas Marduk não perdeu tempo. Seus verdugos perseguiram Dumuzi para as colinas e o apanharam como se fosse um coelhinho. Foi algo horrível, parece-me que os homens de Marduk se excederam. O pobre Dumuzi morreu por causa das armas radioativas que com crueldade lhe dispararam. Meu marido estava morto e eu estava sem descendência. Nesse momento me veio à memória uma lei pleiadense útil: se um homem morrer sem descendência, mas não obstante tinha um irmão, esse irmão, mesmo que estivesse casado ou não, estava obrigado a casar-se com a viúva e procriar um filho com ela. Felizmente, Dumuzi tinha esse irmão, Nergal, tão de aparência agradável e inteligente. Eu sempre o tinha admirado. Mas era uma pena que já estivesse casado com minha meia-irmã no mundo subterrâneo. Pois bem, eu nunca permito que complicações exíguas se interponham em meu caminho. Decidi ir visitar a loira, rainha do escuro mundo subterrâneo, Ereshkigal, para lhe reclamar a meu marido legítimo, seu marido, Nergal.